Saudações, queridos e queridas, está na hora do número J-League Especial Clubes do Japão. Pessoal, chegamos aí ao 7º programa dos especiais, né? Falaremos aí sobre os grandes e mais populares times do país. Como sempre, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. E hoje, né, continuaremos com a parte dos clubes menores, fazendo justiça aí a todo o país, a todo o Japão. Não deixaremos ninguém de lado, né? Como eu falei no último programa, o plano era fazermos aí dos grandes mesmo, né? Os principais clubes ali da J1, alguns da J2 também, mas como o sucesso foi grande, né? O programa aí repercutiu bastante, resolvemos fazer também dos clubes menores da J2 e também da J3. Quem sabe, possivelmente, da JFL, clubes regionais, né? Quem sabe é um projeto futuro. Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho, alegria na apresentação e comentários dele. Ô Mito, que eu vou te chamar hoje, rapaz? De nada. Eu vou te chamar de... o Geleia, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é tão grudento quanto o nosso amiguinho do Caça Fantasmas. Tudo bem com você, Thiagão? Tudo bem, cara. Ninguém conhece Geleia, cara. Essa geração nova nem sabe que porra é essa. Da nossa cara. época, né? E só pra corrigir o nosso comentário, nosso host louco, retardado, esse é o número 8, especial de É clube o 8? Porra, rapaz do céu. Tá mais avançado do que eu pensei, hein? Tá mais avançado que o Maeda. Rapaz, tá mais avançado que o nosso Muto, né? Que sempre tá impedido lá nos jogos do Mais era assim. De 10 jogadas, 8 ele tá impedido. Verdade, cara. O Muto tá com essa. Ele tá com dificuldade extremas de entender o posicionamento dentro do campo lá, né, cara? A linha burra lá funciona muito mais precisamente, né, cara? Então tá tendo realmente dificuldades. Antes de começar esse nosso programa, Elias, seria muito bom também a gente deixar avisado pra galera que ouviu todos os outros especiais, e tanto sobre os jogadores que a gente fez, né? O primeiro sobre o Kazu, fez sobre os times do Japão. Se o pessoal quiser mandar mensagem pra gente, um e-mail, pedindo algum jogador que a gente não fez, falar sobre algum time que a gente deixou de falar ainda, pede nos comentários, tanto no YouTube, quanto nas redes sociais, tanto pessoalmente pra gente ali conversando em conversas off-topic, pra gente poder colocar sempre em pauta, né? Às vezes a gente colocou um time muito lá pra baixo, mas alguém quer falar sobre ele, ouvir sobre ele antes, então a gente coloca um pouco mais pra cima, mexe um pouquinho ali pra gente poder trazer o mais rápido possível as informações que o pessoal quer ouvir, né, Elias? Tá aí uma informação muito importante, você ouvinte pode colaborar conosco nas nossas pautas. Bom, sem mais delongas, os times escolhidos de hoje são Fadiano Okayama, Zaspa Kusatsu, Tsuegen Kanazawa, Roasu Kumamoto e o Tochigi SC. Começando pelo Fadiano Okayama, né? A equipe foi fundada em 1975 como uma ramificação do Kawasaki Steel Mizushima FC, né? Que agora o atual Vissel Kobe, né? A equipe acabou se mudando para Kobe e nascendo assim, algum tempo depois, o River Free Kickers FC. Eu acho que esse time era especialista em cobrança de falta, né? Porque River Free Kickers FC Nossa. Que era a famosa sigla, né? RFK. A equipe ficou com esse nome até 2003, né? Quando saiu das ligas amadoras regionais menores e acabou tornou-se o Fadiano Okayama, né? Antes de eu falar um pouco do histórico, eu quero falar do nome do escudo, né? Bom, o Fadiano em italiano significa fazão, né? Que essa ave era uma fiel companheira do Momotaro, que é uma figura lendária lá no Japão, uma das lendas japonesas, Momotaro. Vou contar pra vocês o que era o Momotaro. De acordo com a lenda, né, atual, que foi datada lá pelo período Edo, o Momotaro ele veio à Terra dentro de um pêssego gigante, né? Pra variar, japonês brisando, né? Que foi encontrado flutuando em um rio por uma mulher idosa que não tinha filhos, né? Que tava lavando roupas lá, que naquela época, período Edo e tal, o povo ia ali na beira do rio mesmo para lavar as roupinhas, né? Acabava trabalhando por lá. E a mulher e o marido, eles descobriram a criança quando eles tentaram abrir o pêssego para comer. Simplesmente deu fome, não, vamos abrir esse pêssegão. Esse pêssegão aí vai dar não sei quantos dias de comida para nós, vamos abrir essa porra aí. E a criança acabou aparecendo, né? E essa criança acabou explicando a eles que havia sido enviada por Deus para ser o filho desse casal, né? O casal acabou adotando o nome de Momotaro para a criança, que Momo é pêssego em japonês e Taro é menino ou filho mais velho da família, né?
E essa lenda, a lenda conta que o Momotaro ele recebeu um kibidango, que é tipo um bolinho japonês, né? Feito de moti, né? Aquele moti, famoso bolinho moti, você deve conhecer o que é moti, né? Que é aquele bolinho batido de arroz e tal, acaba fazendo aquela farinha, dando aquela liga, né? Aquela liga que meio pastosa, parece um chicletão, né? Acabou acabou recebendo esse moti dos pais. Ele acabou partindo para Onigashima, né? Onigashima que era uma ilha dos demônios, que acabava assombrando. Muitas vezes esses demônios vinham para os vilarejos, principalmente onde o Momotaro morava, né? Para assombrar e acabar perturbando quem morava por lá. E ele acabou indo com um cachorro, com um macaco e esse fazão, que era um dos fiéis companheiros do Momotaro, né? Para eliminar esses demônios. No fim da história ele acabou conseguindo eliminar os demônios e a paz acabou reinando ali no vilarejo dele e também no próprio Japão. Então a equipe do Fadiano acabou dando esse nome de Fadiano por causa do fazão que acompanhava o Momotaro. Tem uma história muito interessante, né? E se você vê o escudo do Fadiano, tem o fazão de fundo ali mesmo. Verdade, né? Verdade. Ele não tá assim tão em destaque assim, né? Mas você tem o contorno dele, né? Atrás escrito Fadiano, né? Tem ele bonitinho, na frente da bola, né? Isso aí. Bom, falando agora do histórico futebolístico da equipe, o time sempre teve planos ousados, né? De conseguir grandes saltos. E desde 2007, o time tem algo que jamais uma equipe fez antes. Olha só, para vocês terem uma ideia. Desde essa data, mesmo jogando as divisões abaixo da JFL, a equipe já tinha conseguido a tal licença para jogar no profissional, para jogar na J-League, né? Futebol profissional. Então os caras já estavam todos esquematizados mesmo, né? Desde a época amadora, antes de subir a JFL, eles já tinham a tal da licença. E no ano seguinte, em 2008, eles conseguiram finalmente o acesso para jogar a JFL e, mesmo tendo ficado na 4ª colocação na temporada de 2008, graças a essa tal licença que eles já adiantaram ali no começo, né? Foram espertos em conseguir, que geralmente muitos times acabam batendo na trave, vão bem, fazem boa temporada na JFL, mas não conseguem subir porque não tem o tal documentação, né? A tal da documentação, o tal da licença para jogar o futebol profissional. Eles foram espertos, pegaram cedo essa licença e o time garantiu acesso à J2 em 2009 e de lá nunca mais saiu. Na estreia da equipe do Fadiano Okayama na J2, em 2009 ficou na 18ª colocação, em 2010 ficou em 17º, um pouquinho melhor, em 2011 em 13º, 2012 fez uma campanha muito boa, né? Ficou na 8ª colocação, em 2013 em 12º, e o ano passado terminou em 8º, também uma campanha muito boa. Sobre o confronto, sobre o seu histórico na Copa do Imperador, nunca passou da 3ª fase, né? É um time em ascensão e muito esperto, né? Desde aquela época, já pensando em querer jogar nas divisões acima, já tinha a tal da licença. Eu achei genial isso, cara. Pô, e outra, finalmente a gente demorou 8 programas pra finalmente aparecer um time que tenha burlado essa maluquice dessa licença e conseguiu ganhar alguma coisa em cima disso, né, cara? Que a gente só viu o time se fudendo, um time que deixou 2, 3 anos sem coisar, sem poder jogar futebol funcional, time que tive que ser refeito por causa dessa licença, né? Então finalmente alguém conseguiu burlar esse sistema, né? Finalmente, né, cara? Isso é muito bom. E até é interessante que isso ajudou muito que o time do Fadiano meio que tem tentado se desenvolver o mais rápido possível, né, cara? Porque se o time não consegue licença e demorar mais para se profissionalizar, talvez o time do Fadiano nem tivesse na J2, né, cara? Pois é, rapaz. Poderia, como aconteceu, como a gente falou nos programas passados, poderia ter batido na trave, não poderia ter subido, aí ia complicar, ia se desanimar, né? Até como você mesmo disse, talvez esse desânimo fizesse com que a equipe não jogasse a J2, né? Se enrolasse mais uns bons anos ali na JFL, tá certíssimo. Poderia acontecer mesmo. Tiagão, quer falar mais alguma coisa aí do Fadiano? Podemos ir pro próximo clube? Tem alguma não sei, a gente sabe que não tem muito o que se falar sobre esses times, agora são times realmente menores, né? Principalmente times que eu nunca chegaram na J1, né, praticamente, né? Mas se vocês forem procurar assim, jogadores interessantes, esses jogadores, claro, uma coisa que eu quero deixar bem claro, Elias, lembra que nos primeiros
os primeiros especiais de clubes, a gente falava as expectativas dos times, né, pra temporada 2015. Verdade, mas não faz sentido mais a gente fazer isso, porque a gente já tá em, né, praticamente, já tá no final do ano, né, que a gente já tá já em outubro já, né, então não tem mais como a gente fazer. Não faz sentido mais, né? Tá até meio que ultrapassado a gente falar sobre expectativas. Então a gente vai citar bons jogadores dos times para vocês estarem procurando, né, cara? O melhor atacante do time nesse momento, né, é o Yuki Oshitani, né, cara? Ele tem 7 gols pelo campeonato até o momento, né? Como o número 14 do time. É praticamente o jogador principal no quesito ataque, né? Ele e o Takayama Eiichi, né, que também tem 5 gols. Os jogadores principais na parte do ataque. O problema, né, desses jogadores são jogadores que alguns já estão assim meio que no máximo de suas carreiras, né? Não são jogadores que vão evoluir muito mais que isso, né? Realmente são jogadores de DJ2, né? Isso é bom frisar para vocês, que são jogadores interessantes, mas eles não vão ser assim best 11 para jogar na seleção japonesa, mas são jogadores que dentro desses clubes, né, caíram muito bem, né? Então tem esses dois atacantes muito interessantes. E um outro jogador que me chamou muita atenção do time do Fagiano é o defensor deles, né? Que é o Daiki, né? Ao Amasa Daiki, né? Então é um jogador já com um pouco mais de rodagem, tem 33 anos, né? Não é um jogador tão novo, mas dentro das possibilidades que ele tem de jogar dentro do time do Fagiano, ele sempre vem jogando ok, cara. Até chegou a fazer gols na temporada, tá no time desde 2012, né? Teve um pequeno período que ele foi jogar no futebol tailandês, mas depois voltou, né, pro time do Fagiano e teve passagens interessantes, né, como por exemplo ele jogou no time do Kashima Antlers também, né, na temporada 2012, 2013. Então o Iwamasa, que alguns devem lembrar dele de alguns anos atrás, hoje joga no time do Fagiano e é praticamente o zagueiro principal da equipe. Claro, não é sempre que ele joga pela questão da idade, mas jogador sim muito interessante. Lembrando que o Iwamasa fez parte do elenco da Copa de 2010, né, e também da Copa da Ásia de 2011, né. Também. Pois é, cara. E eu não sabia que ele era tão velho, cara. Pensando assim, ele já tinha uma carreira, mas eu não sabia que ele tinha 33 anos já. Né? Como o tempo passou rápido, né, cara? E o Iwamasa, ele sumiu, né, cara? Depois de 2013, né? Ele, né, foi jogar fora do Japão e realmente sumiu, né, de dentro de todos dos holofotes principais, né? E era um bom zagueiro, né, cara, o Iwamasa. Ele era bem seguro, né? Ele que foi o principal substituto. Ih, rapaz, me fugiu o nome daquele zagueiro do Kashima que jogou durante muitos anos ali. O Go Oiwa. É que o time do Kashima também teve vários ciclos de zagueiros também, né? É um time que fica muito tempo com o mesmo zagueiro, né? E tanto esse como o Iwamasa são jogadores que acabaram passando rápido demais até pro time do Kashima, né? Poderia ter sido um pouco mais bem aproveitados, né? Mas, né, coisas do futebol, né? Meio que a fila anda, né? Então, são 3 desses jogadores que eu cito de interessantíssimos do time do Fagiano. Maravilha, Tiagão. Próxima equipe é o Zaspa Kusatsu ou Tespa Kusatsu, né, como preferir, mas na pronúncia japonesa ficou como Zaspa mesmo, né? Já vou explicar por quê. Tem uma relação aí, tem um nome muito interessante, já eu conto pra vocês. A equipe foi fundada em 1995 em Kusatsu, né, como Yeison Kusatsu Football Club, nome bem esquisito, né? É a região ali que é conhecida nacionalmente por suas fontes termais. Já chego lá, já vou contar porquê de tudo. E para falar um pouco da história, os jogadores da equipe, né, desse Yeison Kusatsu FC, eles faziam parte da escola técnica Higashi Nihon Soccer Academy, né, a escola técnica que teve ali. E quando essa escola fechou em 99, devido a umas dificuldades financeiras, né, em vez dos alunos e jogadores irem embora, os jogadores permaneceram na cidade de Kusatsu com o intuito de manter o clube vivo, né? Uma história aí super interessante. Acabou dando certo, né? O time tá aí até hoje, né? Em 2002, o clube mudou para KK Kusatsu Onsen Football Club, né? O nome piorou o nome da criatura. E logo mais acabou virando os Zaspa Kusatsu de vez, né? Que significa, olha, eu vou explicar para vocês. Significa T-Spa. Se você pegar em inglês, né? The Spa Kusatsu, né? É um trocadilho genial, né? Para explicar. É T mesmo, THE mesmo, né? É T de O, né? O Spa, se você traduzir para português, é o Spa. E para explicar do Za,
é que lá no Japão eles usam nomenclatura traduzindo do japa inglês, né? Em vez de usarem o T, eles usam za pra tudo. Tanto que você vai ver o filme O Hobbit, né? Que é The Hobbit, em inglês é Za Hobbito. Entendeu? Verdade, Então, cara. Pô, não tinha pensado nisso. Então ficou por isso que é Zaspa, entendeu? E também é T-Spa justamente pelas suas fontes termais, né? Que é abundante lá na região de Kusatsu, e tem muitos banhistas, né? Vão lá para ficar na fonte. Inclusive tem documentários sobre os macacos que vão lá nas fontes. Não sei se você viu, os macacos japoneses, tipo uns babuínos lá que tem aquela... Uns babuínos diferentes, né? Que tem aquela carinha vermelha. Eles adoram brincar nessas fontes termais ali da região também, né? Mas o mascote é o quê? É um macaco? É um dragão? O que é o mascote? Capaz, sabe que eu não lembro qual que é o mascote do Zaspa Kusatsu? Não, tipo... Não, nem falo mascote. O símbolo mesmo do logotipo. É um bicho em cima do coisa, né? Os símbolos, já vou explicar pra você. Se você vê ali, tem ali o tipo o dragãozinho, né? Com a boca aberta e tal, né? Uma caricatura. Ele tá de boca aberta, cara. Ó, pode ver, tem os dentinhos ali. E ali tem o símbolo que é o do gás, né? Os gases das fontes termais. Puta merda, agora porque eu pensei que o bicho tava em cima, entendeu? Do escudo. Não, ele tá de boca aberta. Tá boca aberta, tipo prendendo a bola no dente. Exatamente. Né? Que doideira, cara. Caraca, velho, agora ficou muito diferente. E outra, eu vou falar pra você, Elias, eu acho que de todos os escudos japoneses, eu acho que esse é o mais oriental de todos, né, cara? Ele realmente... Eu tô achando que, na verdade, não é um dragão, tô achando que é o próprio macaco, ó, tem a cara vermelha ali. Então, você falou de macaco, entendi, entendeu? Pode ser um macaco, né? Porque eu não consegui achar nenhum mascotinho assim, sabe, de bichinho assim, é só um símbolo mesmo, né? Exatamente. Interessante, né? Eu acho que é o próprio macaco da região mesmo, agora que tô ligando o cu com a bunda. Ligando o cu com a bunda aí, ligando os pontos, como diz uma pessoa normal. Interessante, né, cara? Mas também, infelizmente, o time do Kusatsu também, do Vaspa Kusatsu, nunca conseguiu também chegar na J1, né, Elias? Não, ó, falar um pouco do Kusatsu, que o estádio de Kusatsu era minúsculo, né, e acabou nunca por atender as regras da J-League. Desde 2005, a equipe joga ali em Maebashi, que é na prefeitura de Guma, né, que é a cidade vizinha ali. Mas, olha só um fato curioso. Só em 2013 que o time incorporou o nome Gunma no time, né? O motivo é simples, acaba abrangendo toda a região. Então, atualmente, desde 2013, é Zaspa, Kusatsu, Gunma, né? Coisa que eles poderiam ter colocado desde que fundaram o time ali no começo dos anos 2000, né? Aí demorou o quê? 12 anos pra pensar, não, vamos colocar Guma então, porque vai pegar toda a região. Vai se fuder. O japonês que é tão esperto pras paradas, né? E tem umas coisas que é lento pra cacete, né, cara? Pode-se dizer que o time do Kusatsu, ele já tentou quase chegar, né? Mas falta investimento. E eu vou falar pra você, cara, esse negócio porque o estádio não abrange o que a porra da federação pede. Cara, tem jogo que a gente falou umas 2, 3 semanas atrás, aí tem jogo do Albirex que não dá 10 mil pessoas, cacete. Por que ele não aceita, cacete? Esse estádio de 15 mil lugares do Kusatsu, caramba. Depois com o tempo ele vai se expandindo. O próprio estádio do Gamba Osaka, que é um cocô, né? Tipo, depois de muito tempo, foi agora que o time conseguiu ter dinheiro pra fazer um estádio novo, mas sempre jogou naquela porcaria, aquele estádio de futebol de salão, cara, e agora vai ficar com frescura do estádio do Kusatsu, pelo amor de Deus, tá de sacanagem mesmo, viu? Os caras, como eu diria o Neto, é brincadeira, né? Brincadeira. Os japoneses é o Zé Miguel do futebol mesmo, evita desculpa qualquer coisa, cara. Bem, Elias, sobre os jogadores interessantes, né, do time do Antes de você falar dos jogadores, vamos falar do histórico do time na segunda divisão, né? A equipe estreou em 2005, ficou na 12ª colocação. Em 2006 também, coincidentemente, ficou na 12ª. 2007 foi um pouquinho melhor, né? Ficou ali na 11ª. Em 2008 foi muito bem, a melhor colocação ali em todos os tempos, ficou na 9ª. 2009 já caiu bastante produção, ficou em 18º. O que era a lanterna na época, naquela época a J2 tinha ali 18 clubes. Em 2010 ficou em 12º, 2011 voltou a ficar em 9º, né? Ótima colocação. 2012 ficou em 17º, 2013 ficou em 20º na lanterna, né? Na última vez ali que não havia rebaixamento para J3, levou sorte, poderia ter caído. Levou sorte. Em 2014 ficou na 17ª, né? Agora sim você pode falar dos jogadores, eu até quero começar com isso.
O jogador mais interessante nesse elenco é o Yuichiro Nagai, né? Yuichiro Nagai, que tem um histórico maravilhoso na equipe do Urawa, já defendeu a seleção japonesa, inclusive ele já decidiu um Japão e Coreia, sabia? Sério? Uhum. Na Copa do Leste Asiático de 2003, né? Acabou fazendo o gol da vitória do Japão lá na Coreia, rapaz. Placar de 1-0. Eu lembro desse jogo. Eu não lembro se foi 2-0, 1-0, não lembro, mas eu sei que o Nagai fez o gol da vitória. Mas depois subiu da seleção também, né? Sumiu. E outro jogador importante ali é o brasileiro Hugo, né? Meio campo, bastante veterano, já passou pelo Flamengo, por vários times aí brasileiros. Agora você pode completar. Pois é, tipo, o time do Kusatsu, ele é meio que aquele estilo de time que joga por todos, né, cara? Então, o melhor... Atualmente, né, o melhor atacante do time é o Keita, né? É o Nokazai Keita, né? Tem 4 gols no time, né? Um jogador de 25 anos, novo, tem toda uma carreira pela frente ali, né? O Nagai, que no caso ele já falou já, né? Não tem tantas, né, possibilidade de entrar no time hoje em dia, né? Por causa da questão da idade, mas mesmo assim é um jogador interessante. E um outro jogador que esse sim é o grande artilheiro do time, né, é o Ataru, né, Asaka Otaro, né, já tem 10 gols no campeonato, é o grande nome da equipe nesse momento. É um jogador muito novo, tem 23 anos, né, começou a jogar e tem toda a sua trajetória apenas nesse time, né, no Kusatsu, e tem tudo para possivelmente despontar, cara. Eu vou até te falar que ele não vai ficar no Kusatsu. Certeza que nas próximas temporadas o Asaka Ataru com certeza vai ser contratado por um time um pouquinho melhor de J2 ou até mesmo, quem sabe, uma J1 com um pouco mais de dificuldade, que é um jogador muito interessante de 23 anos que pode ser um novo destaque. Uma coisa muito interessante, você falou do Hugo, né, e que é um nome muito comum até, e você sabe que existe um Makoto Hasebe, cara, no Kusatsu? Ah, é? Né? Sim. Tanto que é engraçado, se você pesquisar alguns lugares, os lugares eles linkam como se fosse o Makoto Hasebe da seleção mesmo. Mas é um outro jogador muito mais alto, tem todos de 22, 23 anos, e tanto que é jogador da base do time do Kusatsu, e às vezes alguns lugares linkam como se fosse o Makoto Hasebe, mas não é o mesmo jogador. E para finalizar, um jogador interessante, né, um jogador brasileiro, que esse sim, né, não tem, ele faz uma dupla bem legal, o Kuga ali, é o brasileiro, o Leandro Aparecido, né, tem 27 anos. Isso que eu ia falar, legal. Cara. Né, o Leandro Aparecido. Esse Leandro, ele era conhecido aqui no Paraná como Oliveira. Ele jogou no Corinthians Paranaense no Paraná aqui. E aí ele, mas isso era apelido, ele mudou e usava só o nome fake ali pra não usar Leandro Aparecido. Ele usava Oliveira. Ele usava Oliveira. Ele era conhecido como Oliveira. Ele inclusive ferrou coxa num jogo, rapaz. Ele o Rodrigo e o Bruno Batata, não Batata, era Bruno Batata. E Bruno Batata ferraram o coxa. O Coxa acabou ficando na 3ª colocação naquele campeonato paranaense. E esse Oliveira destruiu o Coxa no Couto Pereira ainda por cima, cara. Mas lá no Kusatsu ele fazendo um bom trabalhinho, já tem um gol nessa temporada já. Às vezes entra ali como opção no meio campo. São jogadores ok no time do Kusatsu que, ao meu ver, também falta um pouquinho de arroz com feijão para quem sabe pensar em J1, né, Elias? Tá muito pouco ainda em questão de resultados. Conseguiu ficar entre os 10 primeiros colocados, que é muito interessante, diferente do Fagiano, que sofre um pouco mais. Mas, infelizmente, são times que estão longe de chegar na elite do futebol japonês. Quem sabe um dia, né? Se o nosso querido Vortex chegou, por que eles não podem? Pois é, né? Só nem que parar com essa frescura, essa viadagem, negócio de estádio, que pô, quem fica vendo o jogo com 3 mil filho da puta pode sim aceitar o estádio dos caras de 15 mil. Olha, tem coisas que o Japão é excelente, tem coisas que a gente fica não dá, né? Que fica what the fuck, né? Por que isso? Porque é isso mesmo, realmente são coisas inacreditáveis. Isso que você falou é uma história que chega da raiva, cara. Fazer o que, né? Bom, próximo clube é o nosso querido Tsueigen Kanazawa. A equipe foi fundada em 1956 como Kanazawa Soccer Club e desde 2004 o time tem essa identidade atual, né, do Tsueigen. Olha, o time nunca foi muito popular, nunca foi tão popular por lá. Aliás, toda a região ali, Kanazawa e tal, que abrange ali Niigata e tal, era fraca pro esporte, né? Era mais no beisebol e no basquete e tal. Só ganhou certo destaque, certo prestígio quando o Albirex emergiu ali nas primeiras divisões, né? Começou a fazer um certo sucesso. De certa forma, esse time, né, o Tsueigen Kanazawa, tem uma rivalidade com o Cisnes, né? Tá mal a região do time. Falando sobre o nome. O nome é Tsueigen, ou Zweigen. É uma fusão do Zwei em alemão, que significa número 2, né? Ein, zwei, sabe?
contando em alemão, e Gen, que é, levando uma tradução chula, que é avançar, em japonês, para você avançar. No dialeto de Kanazawa, a frase Tsuyoi no da! Que significa be strong, né? Seja forte. Tsuyoi no da. Falei no estilo samurai agora, né? Estilo samurai, olha aí. Bicho, é quase um dublador. Tsuyoi no da. Viu até a prova. Olha lá. Entonou a voz. Tsuyoi no da. Tornou-se Tsuegen, que por duplo sentido, né? Uma trocadilho ali que fizer uma trocadilha, até virei alemão, né? Falei slide, falei, uma trocadilha, fala ali. E em alemão também a palavra Zweig significa ramos, né? Ramos de flores, ramo. Devido a isso, uma flor de lis acabou sendo colocada no escudo do time. Se você olhar bem, né? Tem aquela flor de lis ali no escudo. Você vê, né? Os times japoneses sempre tem um belo significado. Tem um pipipichuri nessas coisinhas, né? Verdade, agora tem a florzinha mesmo. Só digo uma coisa pra você, Thiagão. Tsuyoi no da. E o mascotinho do Tsuegen é bem bonitinho também, né? É um passarinho, sei lá, maluquinho também, meio mangazinho. Mas eu vou falar pra você, eu jurava que o símbolo do Tsuegen era uma coisa de truco. Forma de baralho, que longe parece realmente um símbolo de baralho mesmo. O cara já vai pro pior caminho, né? Pro truco de boteco. Não, olha, esse Thiagão é foda. Se eu não me engano, se não me falha a memória, esse pássaro do Tsuegen é uma cotovia. What the fuck is this? Que é a cotovia? Cotovia é um passarinho que tem aquele topetinho assim, sabe? Tipo um pica-pau assim? É uma cotovia. É tipo um canarinho com gel na cabeça. Canarinho com gel na cabeça, entendeu? É um passarinho na grife. É isso aí. É o passarinho da Zorba, sabe? Passarinho da Zorba, puta, isso é sensacional, cara. Esse da Zorba, puta, é do cacete, cara. Literalmente, né? Esse passarinho da Zorba era sensacional, cara. Olha, se você não sabe o que é uma Zorba, põe no YouTube, comercial Zorba. Pô, é um dos comerciais mais nonsense, mais engraçados, cara. De cueca e seu pintinho tudo torto lá, zoado lá, tudo descabelado lá. Parece o meu até. Informação inútil. Informações futebolísticas agora, por favor. Bom, sim, o time jogou as ligas regionais até 2009, né? Quando conseguiu a promoção nos playoffs. E no fim de 2010 foi criada a empresa Zweigen Inc., né? Com o intuito de conseguir a tal licença para jogar J2. E em 2011 conseguiram o aval da J-League, da diretoria da J-League. Ficaram até 2013, né, na JFL. E olha só, é um fato muito curioso, né? A equipe é estreante no futebol japonês. Eles fizeram parte da nova J3, que estreou ano passado, em 2014. Pois já tinha a tal da licença, né? Como conseguir a tal da licença? O time saiu da JFL e foi para J3 estreante. Olha, um fato muito interessante é que a equipe foi a primeira campeã da nova competição e o primeiro clube a garantir o acesso da nova J3 a J2, né? Fez história aí no futebol japonês. Primeiro time campeão da J3, da nova liga, a subir a J2 como campeão, garantiu sua vaga. É um clube novo, né? Já no ano de estreia no futebol profissional conseguiu um título muito bom, né? Falando aqui um pouco do histórico na JFL, em 2010 o time ficou em 18º, aliás, ficou em 9º, né? Em 2011 ficou em 7º, em 2012 na 14ª colocação, em 2013, como eu falei, ficou na 7ª colocação, mas devido aos playoffs conseguiu essa vaga aí para jogar 2014 na J3, e na J3 foi o grande campeão Tsuegen Kanazawa. Parabéns, fez história. Com certeza. Por mais que... E uma coisa engraçada, fez história e tá fazendo um ano 2015 também, te dá inveja muito marmanjo também, né, cara? Rapaz. Já esteve entre os 5 primeiros colocados, né? Já o Tsuegen Kanazawa, ele chegou a estar na 3ª colocação ali. É verdade, mas foi cara. decaindo, ficou mais ou menos 10 jogos sem vencer, cara, e acabou despencando. Ainda tá na 9ª colocação ali com 45 pontos. Ainda sonha com a zona do playoff ali, mas se tivesse caprichado mais um pouquinho, não teria saído dessa zona de playoff, rapaz. Acabou vacilando muito, até por ser novato, né? Subiu agora pra J2. Um pouco afobado em algumas posições, exatamente. Né?
era a grande surpresa do campeonato, acabou ficando um pouco deslumbrado, né? Até porque vinha fazendo um bom primeiro turno, acabou despencando, né? Uma pena. E é muito maluco isso, né, cara? Porque realmente é um time novo de tudo, né, cara, né? Veio do nada, né, cara? E conseguiu todo esse prestígio, cara. E olha, vou falar pra você que se esse não bateu na trave, eu acho que um pouquinho mais bem estruturado eu colocaria fichas fortes, cara, no Tsuei Kanazawa, porque realmente mostrou que pelo menos tem uma base muito boa de jogadores, cara. Isso é importantíssimo pra qualquer time que quer subir pra J1, né, Nils? Sabe do que eu me toquei agora, Thiagão? Sabe por que eles falam Tsuegen Kanazawa? Por quê? Porque naquele Japão inglês é one, two, tsuri, entendeu? E como Svai é 2, né? Acabou, entendi, fica meio que faz uma junçãozinha com outra língua pra ficar mais fácil a pronúncia, né? Porque imagina um time japonês, o japonês já tem dificuldade pra falar até o próprio inglês, né? Imagina quem dirá o alemão. Difícil pra cacete também. Não, foi uma boa adaptação. Caramba, interessante. Ouvindo alguns jogadores aqui, tem o Tsuegen, tem alguns números interessantíssimos, né, cara? Tem o meio campista aqui, o Kyohara, Shohei Kyohara, tem 11 gols no campeonato já, tem um jogador de 28 anos, né, interessantíssimo. Também tem um atacante centralmente muito interessante, forte, né, não de estatura física, mas jogador forte dentro da área, que é o Mizunaga, né, o Shoma Mizunaga, que já tem 8 gols, jogador de 30 anos, né, e também ele tem alguns jogadores interessantes. O incrível que pareça, cara, um dos jogadores assim com, digamos, com mais continuidade no time, né? É um jogador de praticamente 30 anos, né, cara? Que é um defensor chamado Tonoburo, cara. Yohei Tonoburo. Nossa, é Tomonobu. Tomonobu. Não é Tonobu, é Tomonobu. Se fosse Tonoburo, ele seria jogador nordestino, né? Fica em cima do jumentinho ali, Tonoburo. Aí o Hiroi Tomonobu, né, de 30 anos também, um defensor principal. E uma coisa engraçada, antes de você ficar falando merda, né, senão você não vai me desconcentrar. Tá bom, fala, depois eu falo. Puta. A zaga desse time, ela é toda feita de jogadores com mais de 30 anos. Ele está se matando sozinho ali. Um jogador muito interessante também, que é zagueiro também, é o Ota Kosuke também, que é um jogador de 32 anos, já tem mais de 30 partidas nessa temporada de 2015. É um jogador com mais de 30 anos e joga muito bem, jogando mais um dos defensores. Acredito que deve ser o defensor principal do time do Kanazawa. O que você vai falar aí, seu maluco da porra? Uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que o Tomonobu é o herói desse time? Sabia que era merda. E você vê que ele é de uma cidade muito interessante, né? Rhino City, né? A cidade da risada, todo mundo é bem humorado. Cara, todo mundo é feliz. E tem um jogador otaku nesse time, né? Que é o Akiba. Tem um jogador que adora velocidade, né? Que é o Motegi. Tá bom, chega. E tem o bêbado que é o Kaneko, né? Caralho. E tem o jogador mais macho do time, que é o Omashi, né? Ele é o macho do time. Até jogadores brasileiros que jogam no Tsuegen tem um nome maluco, né, cara? Tem um jogador chamado Mendes, né? Horney K. Mendes, olha, que tem jogador pra tudo que é. Shazam, tem jogador chamado Shazam, cara. Shazam. Como pode? Será que ele fica gigante na área? Se não deixa já esse cara. Shazam Mogeli, não pode ser Mochese Shazam, não pode ser o nome do cara. Vou pesquisar direito isso depois, cara. Tá de parabéns, cara. Vamos ficar de olho no time do Tsuegen. Acho que não pra essa temporada. Acho que, por mais que ele sonhe em alguma coisa, acho que é muito difícil agora nessa altura do campeonato, né? Já que a gente já tem meio que pré-organizar todos os jogadores, que são todos os times que vão lutar pela esse playoff do J2, e já que o campeonato já está praticamente acabado, né, com a vitória do Omiwa, né, com 10 pontos na frente dos demais, acho que o time do Tsuegen Kanazawa aprenda com os erros desse ano e possa chegar o ano que vem para ser, claro, os favoritos, para ser a grande zebra do campeonato, e quem sabe chegar no J1, que seria aí sim a consolidação, mas um time tão novo e tão competente. Seria muito bom, né? Uhum. Muito bom mesmo. Bom, próxima equipe é a nossa querida do Roasso Kumamoto. O clube foi fundado como Nippon Telegraph and Telephone Corporation, né?
NTT Kumamoto Soccer Club em 1969. Olha o tamanho do nome do time, né? Pena que o futebol tinha de menos, né? Ficou ali anos e anos no amadorismo, né? Até ser promovido à Liga Regional de Kyushu apenas em 1983. Que nem eu falei, o nome é gigante, futebol minúsculo. Quando a NTT foi privatizada, né? A empresa foi privatizada tá difícil, em 1985, o clube foi rebatizado como NTT Kyushu Soccer Club, né? E o time mudou seu nome novamente para NTT West Kumamoto Soccer em 1999, quando a empresa NTT foi dividida em NTT West e NTT East, né? Acabou sendo dividido em leste e oeste. Enfim, o clube foi promovido para a JFL apenas em 2001 e terminou em 8º, né? Em 2002 a NTT abandonou os direitos de propriedade do clube, né? Mandou tomar no cu, igual muitas empresas fizeram com os clubes japoneses, né? E a equipe foi renomeada como Alouette Kumamoto, né? Que Alouette é uma palavra francesa, não sei se tá certo, né? Pronúncia, né? Que é difícil, não é difícil mesmo. Eu não sei. Alouette, enfim. Alute, enfim. Que significa cotovia, aquele passarinho que eu expliquei anteriormente ali. Que é a ave símbolo da prefeitura de Kumamoto, né? Outra coincidência, né? O povo adora passarinho. O clube ele terminou em 17º naquela temporada e foi rebaixado para Kyushu League de novo, né? Foi para a JFL e se fudeu. Desculpa falar isso. Em 2005, vai que alguém é fã do Oroaço, né? Pois Acabei ofendendo. Em 2005, o nome mudou novamente e ficou de vez como Oroaço Kumamoto mesmo, né? Vou explicar o porquê desse nome. Rosso, né? Significa vermelho em italiano. Ah, por isso que é Toro Rosso, aquela equipe da Fórmula 1, né? Tem o boizinho vermelho. Sim. Mas devido a uns problemas de copyright, né? De autorização e tal, tiveram de colocar uma letra A no meio do nome, formando Roaço, né? Que combinando rosso a aço, que significa bom de bola. É rosso vermelho e aço, que significa craque, significa bom de bola, bom jogador em italiano, né? O que eu achei uma sacada genial, né, cara? Os caras com uma letrinha conseguiram fundir os nomes. Fundir o nome e burlar o copyright, né, cara? Uhum. Caraca, tá de parabéns. E acabou ficando 2 nomes, né? Que é vermelho e craque. Muito bom. Agora sobre o cavalo no escudo, né? Pergunta, mas beleza, por que então, tem um cavalo no escudo? A região ali do Kumamoto, ela é conhecida pelas criações desses animais, né? Do cavalo e tal. É a parte meio que cultural. Eu ia falar mais sertaneja do Japão, né? Mas fazenda, né? A galera fazenda. A parte mais caipira só. Aqui nós criamos cavalos. A versão caipira do Japão. E fora essa criação, lá tem um prato pra lá de alternativo, né? Que é o famoso sashimi de carne de cavalo. Eita, agora eu vou... Momento cultural. Vou contar uma história super interessante do sashimi de carne de cavalo. Sabe quais são as pessoas que mais consomem o sashimi de cavalo no Japão? Lutadores de sumô. Porque dizem que o sashimi cru, né? A carne de cavalo crua tem muita proteína e dá muita força na hora de lutar, né? Aliás, o sumô tem 2 coisas que eu acho assim absurdas. Primeiro de tudo é esse sushi de cavalo, né? Comer cavalo cru. É estranho. Que doideira. E eles tomam sangue de tartaruga puro, rapaz. Ah, não, dá até cara. dozinha. Eu vi uma vez, cara, ele partiu o coração. Eles pegam a tartaruguinha viva ainda, puxam pelo pescoço. Simplesmente decapitam o bicho e viram na boca, assim. Aquele sangue escorrendo, aquele sangue quente ainda. Pra que isso, cacete? Que dizem que dá muita força, sabe? Dá uma explosão, assim, a proteína pura e tal. Pô, galera, vamos tomar aí um Yakult, né, cara? Uma coisa assim, né? Tem lactobacilos vivos, cara. Precisa de outra coisa. Pô, mistura com vodka, fazer os lactobacilos loucos. Aí seria um lactovacilo. Nossa senhora. Caralho. Bom, voltando ao foco do programa, né? Que seria bom depois de tanta merda. Depois que eles ganharam a Liga Kyushu novamente, e acabou terminando no 3º lugar do playoff regional, o clube foi promovido novamente à JFL, né? Voltou à JFL. E um fato curioso é que mesmo jogando a J2,
o Roasso Kumamoto, ele tem um dos maiores e mais modernos estádios do país, né? Como é que fala? O Makana Yokona Stadium, que tem capacidade para 32 mil espectadores. Lembrando que o Japão já fez partidas nesse estádio, se não me engano enfrentou a seleção de Oman, né? Uma vez. Enfrentou também seleções como Hong Kong e alguns outros times menores, mas o time do Japão já jogou nesse estádio. É um estádio muito moderno, inclusive é um dos mais modernos do Japão. Falando aqui um pouco do histórico do Roasso na J2, como eu falei, em 2007 eles estavam ali na JFL, conseguiram acesso, estrearam na J2 em 2008 em 12º, em 2009 ficaram em 14º, 2010 em 7º, melhor colocação de todos os tempos, em 2011 ficaram em 11º, que engraçado, em 2012 em 14º, 2013 19º e ano passado em 13º. E apesar deles terem um estádio gigante com capacidade para mais de 32 mil, a média de público sempre foi horrível, né? Média ali entre 5 mil, 6 mil, 7 mil, 7.500 espectadores, né? Que adianta ter um estádio grandão desse jeito se não enche, né? Isso é verdade. E outra, cara, você falando isso, o time do Roasso Kumamoto é uma equipe que tem um investimento até que grande, cara, porque o estádio é de primeira linha comparado com o estado do Japão, né? Ter jogo da seleção lá, já que essa federação é tão chata, é um exemplo disso, né? E outra, para essa temporada, as últimas temporadas, o time do Roasso Kumamoto, ele fez um investimento forte até, né, cara? Trouxe alguns jogadores que já tiveram um nome forte dentro do futebol japonês, né, cara? Não preciso nem ir muito a fundo para falar, né? Porque todo mundo conhece, por bem ou por mal, né? Que é o Seiichiro Maki, né? Que já foi um nome dentro do Jeff United, já foi jogador de seleção, né? E que hoje tem 35 anos, mas ainda joga, né? Já tem 3 gols esse ano pelo time do Roasso, pouco, né? E também, Elias, não sei se você lembra, cara, mas sabe quem joga lá no Roasso Kumamoto? O Tatsuya Tanaka. Tanaquinha joga lá? O Tanaquinha joga lá, tem um gol. Eu acho que não é o mesmo Tatsuya, cara. Não, eu acho que é o... Pelo que eu entendi a ver aqui, eu não vi ele jogando, mas assim, pelo que eu acho que é aquele que jogou pelo Urawa. Ah, mas ele tá no Abirex, seu Loki? Então, é isso que eu não tô falando aqui. Aqui tá falando aqui pelas. Eu vi mais de uma fonte e falou que ele tava jogando coisa. Por isso que eu ficou meio perdido. Eu tô vendo aqui, esse Tatsuya que tá aí tá no Kumamoto desde 2011, não é o mesmo. Não é o mesmo? Então infelizmente não é então. Porque eu pensei então, se fosse o Tanaka, fez um investimento ok, porque são jogadores que não são tão baratos assim, né? Sim. Então infelizmente não é então. O Tanaquinha tá mesmo então no Aberex. Mas não joga? Tá onde no Aberex? Tá no cu do Yoga. Tá no cu do nosso querido Musashi Suzuki, né? Tá de sacanagem, cara. O Tanaquinha tá lá e não joga. Porque. Então esse jogador então, tá errado. Então minha ação peço perdão. Então, porque eu pensei, o time então fez um investimento ok, né? Trouxe Maki, trouxe o Tanaka, mas não mesmo o Tanaka, então fecha a conta ali. Mas eles têm uns bons jogadores, por exemplo, o Hirashige, né? Que tem bastante experiência na J1, o Tokyo também, né? Até o próprio Takayanagi, né, meio campista, tem bastante experiência na primeira divisão, tem uns jogadores ali. Não é uma equipe só de jogadores velhos, né? A galera dá uma mesclada legal, assim, né? Mas, né, demonstra que o investimento. Eu acho que se o Roasso Kumamoto tivesse um pouco mais de retorno, talvez de venda de camisas ou de público mesmo, acho que até que o time tinha um investimento até um pouco maior que isso, né, cara? Porque é um time que tem grana, mas também nele não vai ficar queimando dinheiro também à toa também, né, cara? Né? E quem passou por lá também foi o Chikara Fujimoto, né? Fujimoto passou por lá também. Não é o Fujimoto que a gente tá pensando, né? O outro jogador já, que até parou de jogar bola já, né? É o Nakata Fake que eu ia falar. Isso, a gente já foi chamar também, como tudo de alguma coisa já foi chamar de fake, né? Tinha esse jogador. Teve alguns jogadores interessantes, né? O time do Roasso Kumamoto é um time muito interessante. Claro, não faz um ano tão bem, mas pelo menos está entre ali os 12 primeiros colocados, se não me engano, né, Elias? Nessa temporada, nesse momento, né? Então, tá fazendo... Nesse momento tá em 15º colocado, agora eu vi rapidinho aqui. Mas acho que falta o quê? Falta, acho que investimento, acho que falta os olheiros, eu acho que do Roasso Kumamoto não são muito bons, né, cara? Porque para investir uma grana tanto no Seiichiro Maki, mas é claro, o Maki foi a parte de marketing para trazer venda de camisa e tal, né? Foi a parte de marketing. Sim, a marketing, né? Mas realmente pro time poder
pular esse degrau, acho que realmente os Oilers devem começar a ir um pouco de jogadores com um pouco menos de nome, um pouco mais de qualidade técnica para poder utilizar no time, né? Porque não adianta nada ficar investindo nesse dinheiro, porque uma hora essa conta vai secar, se não tiver retorno, aí não adiantou nada, né, cara? Pois é. Bom, vamos ver o que acontecerá. E vamos para a última equipe? Vamos, só fazer uma última pergunta para você. O Mac ainda engana? Não, né? É só o marketing mesmo, né? Ele conseguiu ser fracasso na China, né? Jogando pelo Shenzhen Rubin. E quem tem fracasso na China não engana mais ninguém. Não dá mesmo, né? Tá, que pena. Bora pro próximo, então. Fazer aqui. Fechando aqui o programa de hoje, vamos com o Totig SC, né? Que foi fundado em 1935 por um grupo de professores, né? Com o nome de Totig Teachers Soccer Group, Deus. né? Em japonês Totig Kyoin Sakabu, né? Professor jogando bola não dá certo, cara. Deu pra perceber. Disputando competições regionais, a equipe alcançou, olha só, seguidas promoções até chegar à Liga de Futebol de Kanto em 92, né? E apenas em 94 que o time começou a admitir atletas profissionais, né? Jogadores de futebol mesmo. Antigamente era só professor e tal, estilo professor Pardal, né? Nossa. Quando ganharia seu nome atual, né? Ali naquela época, em 94, já ficou como Totig SC. Em 1999, acabou vencendo a Liga de Kanto e subiu a JFL, onde acabaria permanecendo até 2008, né? Na temporada ficou ali na segunda colocação e garantiu acesso à J2, onde está até hoje, vírgula, né? É o atual lanterna ali. Até hoje, por enquanto. Até hoje por enquanto, e pode ser que caia, né? A possibilidade aí no rebaixamento é super alta pro Totig SC. Vamos ver se cai. Super alto. Nessa vida a gente tem duas certezas, que o dólar vai subir e o Totig vai cair, cara. O time realmente complicado demais, né, cara? E se você parar pra pensar, o Totig tá levando um azar essa temporada, porque não fez temporadas tão ruins na J2. Por exemplo, em 2009, só 2009 ficou uma bosta, né? Ficou em 17º, mas em 2010 ficou em 10º, 2011 em 10º também, em 2012 ficou em 11º, 2013 ficou em 9º, e ano passado acabou por ficar em 12º novamente. Ficou em 9º, em 2013, hein? Isso foi louvável. Pra você ver, cara. Então, agora que essa temporada que tá levando um azar danado, né? Chegou a estar na frente do Oita por várias rodadas, mas acabou tendo uma sequência muito ruim e agora está na lanterna da segundona. Ainda tem pra recuperar, mas... Você acha que dá mesmo? Porque a parte de baixo também da J2 também vive um momento péssimo, né, cara? O Kyoto tá ali desde a metade do campeonato, não saiu nem fudendo. Então tudo pode acontecer porque é um campeonato longo, né? Mas acho difícil, hein? Eu acho que já teve mais chances mais claras ali do Totig sair dessa situação. O Totig ele volta a cair naquela dificuldade de você não ter... É um time pequeno que não tem muito investimento, né? E não tem como contratar jogadores muito diferentes fora do padrão, né? Então o time acaba meio que acaba se limitando, né? E acho que realmente isso que acabou acontecendo com o time do Totig. Que acho que se cair, acho que vai ser até... Pode ser até um incentivo para ver se o time começa a pensar um pouquinho maior, né? Porque tirando 2013 ali, que foi um tiro fora da curva, na verdade, 2010 para frente o time vem tendo bons resultados, ficando entre os 10 primeiros colocados, 11º, 12º, mas o time, ele obviamente ele se desmontou, os jogadores saíram, os jogadores veio, os jogadores funcionaram, outros não. Mas se você não pensa a longo prazo em você montar um time para poder ir além daquilo que está conseguindo, é inevitável que uma hora a energia termine, né? Acho que aconteceu com o time do Totig, que tem um time muito simplório e até limitado em algumas situações, mas acho
que se não der mesmo para manter na J2, acho que a J3 no ano que vem ganha um bom time que tem todos a possibilidade de bater de frente com todos que estão naquele momento ali embaixo. E é uma baita melhoria, né? Um time formado por professores, não pois tá aprendendo nada em 2015. Tá que me pariu, cara. Tá demais hoje. Depois desses infortúnios que são essas piadas, vou citar aqui meus 2 jogadores interessantíssimos, que é o atacante Sakano Toyofumi, que tem 25 anos, já tem 34 partidas pelo time nessa temporada, e tem 6 gols, e também um meio campo muito interessante, que não sei porque não joga todas as partidas, mas ainda é um dos jogadores principais, é o Keiya Nakami, que tem 24 anos, 33 jogos nessa temporada, já tem 8 gols, digamos que é o artilheiro, né, do time do Totig nessa situação difícil, mas infelizmente, se a zaga não ajuda, aí não é atacante que faz milagre também, né? Então, infelizmente, a parte mais fraca de longe do time do Totig é, claro, a defesa, que é um marco do futebol japonês. Tem defesas ruins em alguns times. E tem um lateral muito bom nesse Totig, que é o Park Hyun-jin, né? Que jogou ali muito tempo de Sanfrecce de Hiroshima. Atualmente está emprestado. Tem 4 coreanos, porra, no Totig, né, cara? Né? Tem 4 coreanos. Tem jogador pra caramba, né? Claro, são praticamente todos defensores laterais, né? E um meio campista ali, que é o Lee Dae-hyun, né, que já tem algumas partidinhas pelo time, camisa número 20. E tem brasileiros também, né, pra citar que a gente não estou muito brasileiro nesse jogo, né, tem ali o Jonatas Pereira Silva, né, o atacante, que não teve muitas possibilidades de entrar no time, teve menos de 2 ou 3 partidas, e também tem o defensor também ali, que é o Felipe Pires, né, e também jogador novo, né, alto, mas também com poucas possibilidades de atuar esse ano, e acredito mesmo que o time do Tigre já deve ter uma equipe meio que fechada, e claro, sabendo que possivelmente pode estar pensando em jogar em rebaixamento, já montando o time, vendo quem vai ficar, quem vai acabar dispensando para o ano de 2016. E outro jogador que eu quero dar destaque é o Isao Roma, né? Isao Roma, que jogou muitos anos ali na equipe da Albirex, desde 2014 está no Totig. Bom, fechando o programa, quer falar mais alguma coisinha aí, Thiago? Acho que tá de ótimo tamanho, né? A gente falou bastante, já claro, mais uma vez completo, Elias fazendo toda a parte teórica dos times aí, a parte de nomes, fundações, né, dando sempre as informações básicas para a gente entender um pouco mais sobre os times e um pouco mais como funcionam as suas próprias estruturas, né, e desse podcast a gente tirou algumas coisas, né, cara, a gente retirou que nem sempre dinheiro faz tudo, né, cara, né, e o Roasco Kumamoto é um exemplo claro disso, né. E antes de encerrar o programa, pedir desculpas pelas piadas esdrúxulas que eu fiz nele. Cada vez pior as piadas. Essas vão ter que aguentar um pouquinho mais. Que inferno. Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado. Mais um especial Clubes do Japão. Voltamos com mais um em breve, né? Vamos fazer a seleção dos clubes. E voltamos aí. É isso aí, galera. E muito obrigado. E Thiagão, agradeço também sua presença. Como sempre, muito culto, muito completo. Terminando as minhas informações, é a dupla Rorô nos anos 90, o nome do Romário ali, um completa o outro. Você tá maluco, cara. Praticamente um rosa-rosinha. Exatamente, é o pintinho e pintão, só pintinho. Tchau, galera, pelo amor de Deus, tchau. Falou, galera, voltamos mais aí na semana que vem. Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abração, galera. Valeu. Tchau. Sayonara. Pintinho, Tá de sacanagem.